difícil, né? Identificar os sons sem a visão. Pois é, essa é uma realidade de mais de 528 mil brasileiros e mais de 6 milhões de pessoas pelo mundo. É uma realidade que não é moderna. A gente tem esse acesso hoje. Mas em 1880, nasce Ellen Keller, uma menina que aos 19 meses de vida ficou cega e surda. Ellen vivia bem isolada dentro de casa, sabe? Porque a comunicação com o meio externo, ainda mais naquela época, era muito difícil. E a família gostava de protegê-la, para que ele não tivesse maiores problemas, ou não sofresse um preconceito, ou se machucasse, algo assim. Pois é, o desespero de Ellen é que ela não conseguia se comunicar. E como toda criança, ela era ativa, ela queria brincar, ela queria comer, ela queria saber das coisas. Mas imagina, um mundo sem som e sem luz nenhuma, totalmente na escuridão. Difícil, né? Foi nesse desespero que a mãe de Ellen mandou Ellen e o pai procurar uma professora que estava sendo reconhecida naquela época, Anne Sullivan. Anne Sullivan foi uma professora surda que sofreu abusos na sua infância, mas que com muita luta e muita garra no orfanato que ela vivia, ela conseguiu se formar e naquela época já estava ajudando muitas crianças cegas e surdas e com outras deficiências a poder se comunicar, não só com a família, mas com o mundo externo. Através da educação de Anne Sullivan, Ellen se transformou numa mulher guerreira, escreveu livros, se formou em filosofia, foi conhecida mundialmente. Imagina você, uma menina cega e surda que conseguiu fazer tudo isso e ainda se encontrou com os maiores líderes mundiais. Ellen conheceu Churchill, na época em que Churchill era o cara, e lá estava Ellen com ele. Na época em que Ellen viveu, foi uma época de muitas conquistas e mudanças. Napoleão Bonaparte estava desenvolvendo com seu exército um sistema de comunicação sem luz e sem som, para que no meio da guerra eles pudessem, ter um desenvolvimento melhor, uma comunicação, um diferencial competitivo. Pois é, mas o sistema fracassou. Em 1821, o sistema foi levado para Louis Braille na França. Aí Louis Braille aperfeiçoou. Sabe quem era Louis Braille? Louis Braille era um cara que na infância sofreu um acidente e também se tornou um deficiente. Foi aí que começou a história da linguagem que a gente conhece hoje como Braille, uma linguagem super importante. Você já andou no mercado? Foi na farmácia? Você pegou a caixinha do produto e você passou a mão? Você viu ali uma linguagem diferente? Uma texturazinha? Pois é, essa textura é o que faz essas pessoas se comunicarem, não só com o mundo externo, mas consigo mesmas. Elas conseguem entender o que está escrito ali. Elas sabem se o medicamento é para dor de cabeça, se ele é bom, se ele é ruim. Elas sabem qual é o tipo de alimento, se ela está comprando um macarrão, um arroz, um feijão. É uma linguagem super importante. Mas mesmo com todas essas informações, a gente nunca vai conseguir entender, sentir mesmo na pele como é ser deficiente. Por isso nós entrevistamos um voluntário cego. Ele é casado, ele tem 2 filhas, inclusive a mulher dele também é deficiente visual. E leva uma vida absolutamente normal. Mas é difícil a gente ter essa relação, é difícil a gente enxergar com os nossos olhos de uma maneira tão profunda, porque hoje eu e você enxergamos. Mas e se amanhã acontece o que aconteceu com Anne Sullivan, ou com Ellen Keller, ou com Louis Braille? Como você reagiria? Vamos ver o que esse voluntário tem a dizer? Sou o Cícero, eu sou cego praticamente desde criança. E a minha formação toda foi enquanto cego. Sou Abraão e tem 25 anos que eu estou cego. E aos 18 eu entrei na Secretaria de Educação. Esqueci de dar ênfase nesse ponto. Eu também sou servidor do governo do Distrito Federal. Eu sou a Lívia, eu já nasci cega e eu trabalho no laboratório cego. Então, a família normalmente quando tem um deficiente, ela se engaja, né? Ela tenta fazer aquilo que é possível, vai tentar descobrir. Há casos em que a família se fecha e tenta super proteger demais. Porque eu sempre fui muito largado, mas assim, eu sempre tive muito incentivo dos amigos, muitas pessoas que acreditaram muito em mim, muito suporte essa escola onde hoje nós estamos gravando a entrevista.
principalmente voluntários chamados Clube do Ledu, fizeram parte ativa da minha formação, porque como é que funciona? São voluntários que se prontificam a dedicar o seu tempo de vir aqui e ajudar o cego na medida das possibilidades, principalmente com leituras, porque o acesso ao Braille, na época que eu estudava, ainda era muito difícil. E a família, à medida que ela tinha apresenta uma instituição, que ela vai atrás, nesse sentido, né? No meu caso, a minha família foi muito... Ela me ajudou muito no suporte. Só que eles queriam, assim, ter sempre uma pessoa do meu lado. Colocar uma vitrine e guardar. Então, se eu não tivesse a minha ousadia, né? Ousadia de correr atrás e andar só e fazer as coisas só, com a ajuda de conselhos de amigo também, que foi o Antônio Castro, que me deu muito conselho, né? Eu não tinha saído da Barra da Saia. Minha família, ela é super protetora, né? Se eu não tivesse também ido em frente, falado eu quero, eu vou, talvez eu até hoje seria uma pessoa totalmente dependente. Quando eu era pirralho, a grande invenção que ajudava muito o cego na área da tecnologia era a impressão Braille, né? Poxa, inventaram uma impressora que imprimia em Braille. Eu lembro que os meus professores, quando faziam ensino fundamental, eles comemoravam porque existia a possibilidade de se fazer xerox do Braille. Que eles escreviam em Braille uma matriz, e se, por exemplo, eles tivessem 5 ou 4 alunos naquele mesmo nível, eles tinham como reproduzir, só que era uma xerox, uma espécie de um plástico, né? E quando você ia ler, o dedo travava ali, não deslizava muito, mas assim, era um avanço, né? Sim. A minha tristeza hoje em relação à tecnologia é que tem muito pouco. Sim. Pelo avanço da tecnologia na área da informática, se investe muito pouco em tecnologia de acessibilidade para cegos, né? E o que se faz num custo muito inacessível. Um produto que eu acoplo ao celular para ler em Braille, o mais simplório que é bem limitado, em vez de produzir uma linha com 40 caracteres, produz só com 20 caracteres, preço mínimo de R$8.000. Hoje em dia o cego pode-se dizer que faz tudo no celular. Com o iPhone eu faço tudo. Aqui Tudo. eu tenho tudo na mão, e-mail, Instagram, Facebook, WhatsApp, de programas para ler livros. Então assim, hoje... Autonomia, entendeu? Autonomia. Agora, a minha tristeza em relação a isso, assim, é uma opinião pessoal também. Eu sempre gostei muito do Braille. Muito. E eu não acredito que exista uma forma de você grafar adequadamente, se o seu trabalho envolver redigir texto no cotidiano. A forma mais coerente de você fazer isso é você estar em constante contato com o Braille. As pessoas que enxergam, elas estão na rua, elas veem placas, elas recebem panfleto, então, tipo assim, é tão natural como respirar. E a gente não. Então, estou reclamando, não. Claro que a tecnologia ela ajuda muito, mas eu penso que se existissem mais tecnologias voltadas ao Braille, em custo acessível para ampla comunidade. Uma impressora, Braille mais barata. Existem softwares, leitores de tela, né, Abraão? Isso. Abraão pode falar isso melhor. E esses softwares possibilitaram que o cego se engajasse no mercado de trabalho. Porque hoje o cego, ele pegando um notebook com voz, ele não vai muito ligar para o Braille. A gente prefere que o leitor de tela pegue aquele livro ali e leia para ele. Mas, igual vocês falaram, precisa a tecnologia avançar mais para o lado do Braille, porque o Braille está sendo esquecido. Hoje, se você entrar numa loja, você vai ver que tem televisões, tem geladeiras, tem micro-ondas, tem produtos do dia a dia que você se serve dele no dia a dia, que eles não oferecem a acessibilidade, eu digo de forma específica a minha categoria, o cego, né? Sim, o cego. Hoje, alguns caixas eletrônicos já disponibilizam a voz, você coloca um fone de ouvido ali, mas já não são todos.
Então os aplicativos de celulares, eles imprimem das instituições bancárias, eles acabam acarretando alguma autonomia para o cego. Por exemplo, o aplicativo do Banco do Brasil, eu uso, ele é um aplicativo muito acessível e hoje em dia eu não vou em banco pagar contas, eu pago tudo pelo aplicativo do Banco do Brasil. Então assim, facilitou muito a vida, não precisa pegar fila. Mas ainda assim a gente fica muito angustiado quando você está acreditando que você tem, que o mundo é acessível. E aí você está ali num site e de repente ele pede que você leia, digite o que você está vendo na imagem. Né? É uma tecnologia que se usa muito em sites, né, para você provar que você não é robô, mas a pessoa que cria, nem sempre alguns têm lá, utilize o recurso de áudio, tem aqui, clique aqui, mas não são todos, viu? Sobre o custo, né, desses materiais quando é lançado, igual tem agora o óculos, o Orca, ele é R$17 mil. Hoje eu acho que uma das maiores angústias para o cego quando ele sai para o ambiente de trabalho é ele não ter autonomia para saber qual veículo tomar. Então, assim, ele consegue, existem aplicativos que permitem ele ver o horário direitinho, mas não existe nenhuma tecnologia que permita ele, sei lá, se de repente se comunicar com o motorista da condução, informar que ele está na parada tal, ou para informar a localização dele, para ele ter autonomia. No banco, eu fui para abrir uma conta e o gerente simplesmente me informou que eu não poderia abrir a conta porque eu era cego. Vem cá, cadê o contrato em Braille? Eu sei ler Braille. Ele falou, não, nós não temos a máquina em Braille. Eu falei, então vocês estão errados. Né? Aí houve uma discussão e tal, eu mostrei que a menina ao lado, da baia ao lado, fez a conta, não precisou nem de assinar, nem de ler contrato, assinou o contrato até sem ler. Eu perguntei se não tinha ninguém na confiança dele, ou ele mesmo pudesse ler para mim o contrato. Simplesmente ele ignorou. Tem muitos preconceitos. Tem muito. Se a gente fosse se ater a essa situação, a gente ia ficar aqui conversando e já vi casos de colegas dentro de supermercado que o mercado simplesmente falou, não tem obrigação de colocar ninguém para te acompanhar dentro do mercado, não. E tem mais, se você quebrar alguma coisa mandando aí, você vai pagar. Acreditam que o cego vai estar sempre engatinhando, que ele vai sempre precisar de um mimo, de um cuidado, e não é bem assim, né? Ser humano como qualquer outro, né? Eu acredito que muito disso deve-se ao Estado. Porque quando o Estado ele quer abraçar uma causa, ele vai, faz e acontece. Vocês são novos, e vocês não devem saber, mas eu cheguei em Brasília em 1995 e ainda não se tinha a cultura de se parar na faixa de pedestre. Essa cultura ela foi infundida pelo Estado por meio de políticas públicas. Então tudo que o Estado quer, ele tem um recurso, ele tem condição de implementar por meio de políticas públicas. Então hoje existe uma legislação no mercado de trabalho voltada à cota, né? Mas falta capacitação para o empregador, adequação de como ele vai fazer isso, de como ele tem que fazer, como... Vamos para frente. É mais fácil para quem perde a visão depois de adulto ou é mais fácil para quem já nasceu cego? Fala, olha, é mais fácil para quem tem vontade de viver. Meus colegas cegos, eles desbravam por Distrito Federal todo, entram em serviços públicos, né? Passam por perícias, são indeferidos, são barrados muitas vezes em perícia, entram com recurso, mas assim, tudo depende da força de vontade da pessoa. Por exemplo, do Abraão, ele poderia ter feito uma escolha, perdeu a visão ainda adolescente, né? Poderia ter feito uma escolha, a escolha de ficar em casa, sob a proteção dos pais, dos irmãos, ou de vir ao meio onde outras pessoas têm a mesma limitação e ali descobrir que existe a possibilidade, ainda que não seja muito fácil. Vocês puderam ver a dificuldade, né, que os entrevistados trouxeram para nós.
Por exemplo, a dificuldade no banco para abrir uma conta, a dificuldade no supermercado, a discriminação, né, muito grande, muito alta. A gente pensa que as leis vão garantir a acessibilidade, o respeito, mas nem sempre é assim. Na verdade, na maioria do tempo não é assim. Nós estamos atrás de um outro projeto também para trazer mais realidade ao nosso caso, que é o projeto Cão Guia, que são animais treinados para ajudar na acessibilidade, no entendimento do mundo, né? Dos deficientes visuais. Nós achamos que é um projeto bem importante, que vale muito a pena e queremos mostrar para vocês um pouco mais sobre isso, que também é garantido por lei. O Instituto Magnus é um programa de treinamento de cão-guia que veio para preencher uma lacuna enorme. Um país com aproximadamente 7 milhões de pessoas com alguma deficiência visual e não mais do que 200 cães-guia em atividade para ajudá-los. O Instituto conta com uma estrutura bem organizada, com espaço de dormitório e recreação para os cães. A área é toda planejada para facilitar e trazer qualidade durante todo o trabalho feito, tanto com os cães como também com os deficientes. A área total é de 15 mil metros quadrados e 2 mil de área construída. A preocupação do projeto é o bom tratamento e atendimento ao animal e aos hóspedes. Por isso, conta com corredores amplos, ala veterinária completa, espaço para vacinação, maternidade pet e espaço para a higiene dos cães. Durante todo o percurso dentro das instalações, há impressões em braille para que tanto os animais como os deficientes tenham facilidade no acesso a qualquer área do Instituto. Enquanto filhotes, os cães começam com a etapa de socialização e vão morar com uma família socializadora. Essa categoria é responsável em apresentar o filhote à sociedade, isto é, ambientá-lo nos mais diversos espaços, inclusive conviver com outras pessoas e animais. Após um período de quase 1 ano de convívio, o futuro cão-guia retorna ao Instituto para completar o treinamento e ser entregue a uma pessoa com deficiência visual. O Instituto Magnus foi planejado com a intenção de ser uma segunda casa que auxilie o deficiente e sua família nesse processo importante de adaptação. Por isso, os dormitórios para os deficientes visuais hospedados aliam conforto à acessibilidade de acordo com as especificações das limitações.